Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. Nós vamos rapidamente aqui para esse texto. Irmão, o Senhor deixou um consolador conosco, amém? Se Ele deixou um consolador, e se eu não tiver quem me consola, preocupa não que o Espírito Santo está aí, amém? Ele sempre vai te consolar. Ele não te deixa só. O Espírito Santo, Ele não te deixa só. Nós aqui talvez somos carentes, né? De um ombro amigo, de uma boa conversa. Como Paulo mesmo disse aqui, né? Nós gostamos de ser amados, né? E é verdade. Quem não gosta de ser bem cuidado, não é? Quem não gosta de talvez receber algo, né, de alguém, nós gostamos. Mas mesmo que você não receba isso, o Espírito Santo está aí para te dar. Amém? Nós precisamos compreender isso, sabia? O tempo que nós estamos passando é um tempo que mexe muito com a nossa estrutura emocional, né? E você já ouviu, você já soube de alguém que teve Covid? Eles falam, a maioria das pessoas falam que talvez o pior é a ansiedade. Talvez o pior é esperar um dia após o outro, aquele negócio, né? Aquela angústia, parece que não passa. Então isso, querendo ou não, mexe com a nossa mente, mexe com o nosso emocional. E tudo que nós estamos vivendo ultimamente na terra tem trabalhado sobre isso. Por quê? Porque o inimigo, ele mexe na mente. O inimigo trabalha na nossa mente, né? É onde ele consegue penetrar em nós e realmente trazer algo para a nossa vida que nos desestabiliza, né? Que abala a nossa estrutura. E para isso nós precisamos de quem? Do nosso Consolador. Amém? Então essa canção que nós cantamos aqui, nós precisamos, sabe, talvez, ela é tão antiga, né? Não sei nem quantos anos existe. Acho que ela é mais antiga do que eu. Deve ser, não é, pastor? Com certeza, ó. Então nós possamos entender isso, sabe, navegar mesmo no Espírito Santo, sabe, caminhar debaixo dessa direção dele, porque há muita dúvida em nós, dentro da nossa mente há muita incerteza, e aí nós lemos a Bíblia, nós oramos sobre a palavra, nós às vezes ministramos sobre a palavra, e ao mesmo tempo a nossa mente, ela continua com dúvida, ela continua pensando, e agora, o que é que eu faço? Irmão, procure o Consolador, sabe, dê liberdade para esse orientador. Jesus, com certeza, o maior desejo dele é que nós possamos realmente, de fato, ser conduzidos pela palavra dele. Lucas, no capítulo 17, eu quero ler com vocês aqui uma passagem bem conhecida nossa, essa cura dos 10 leprosos. Vamos ler a partir do 11, só para a gente poder formalizar um contexto aqui, amém? A palavra diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram o quê? Purificados. Até aqui.
Irmão, Jesus, ele passou por alguns locais de propósito. E Jesus, ele passou pela minha vida, pela sua vida, não foi à toa. Existe um propósito. Fala para o seu irmão, tem um propósito aí, meu irmão. Por isso Jesus passou aí. E por isso Ele quer fazer morada aí. Enquanto esse propósito de Deus não for cumprido em nós, meu irmão, Jesus, Ele não vai descansar de mim ou de você. Porque o Senhor nos amou primeiro. Então o Senhor não descansa de mim e de você. Porque Jesus não nos amou pela mente, mas Ele nos amou pelo coração. E quando você ama alguma coisa ou alguém de fato, você não ama pela mente. Você pode ter sentimento pela mente, mas você ama pelo coração. Porque se fosse um amor de mente, a primeira decepção, você o quê? Desistiria, não é assim? Mas muitas vezes nós amamos é por causa que nós aplicamos algo valioso, que é o que? O nosso coração, a nossa vida. Quando a Bíblia fala de coração, fala de vida. E aqui Jesus, ele passa por esse lugar exatamente porque havia um propósito ali. E por onde Jesus passa, há um propósito. Deus não estabeleceu nada nos céus e nem na terra se não houvesse um propósito. Sabe, Jesus passou ali por um caminho. Ele chegou diante de uma classe de quê? De quê? De leprosos. Havia ali vamos colocar aqui uma aldeia de leprosos. Sabe, um local onde tinha somente leprosos. Por que só tinham leprosos ali? Porque leprosos não poderiam viver perto de pessoas, o quê? Sãs. Uma doença altamente contagiosa. Então quem tinha lepra, ele era afastado da comunidade, ele era isolado da comunidade. E só poderia relacionar com um leproso outro o quê? Leproso. Então quem cuidava de um leproso? Outro leproso. E ali onde Jesus passava, havia ali uma quantidade de leprosos. Aqui a Bíblia fala de 10. E eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós, não é isso? Meu irmão, existe algumas situações da nossa vida que nos isola das pessoas, não é isso? Nós estamos vivendo isso, não é? Uma enfermidade que isola pessoas de outras pessoas. Um isolamento de classes. Situações que chegam diante de mim e de você que nos isola de uma comunidade, que nos isola de um trabalho, que nos isola de um grupo de pessoas. Então, situações que vêm entre nós que nos tira de um lugar onde nós queríamos estar. Mas também há situações em nós que as pessoas querem viver o quê? Longe de nós. Sim ou não? Não precisa responder não, tá? Mas já aconteceu na sua vida alguma situação que alguém queria viver longe de você? Meu irmão, nessa época aqui ninguém queria viver perto de um leproso, porque ele ia também se tornar o quê? Leproso. Então, situações que aquelas pessoas passavam que, na verdade, os sãos queriam que elas ficassem o quê? Distantes. Então, aquele grupo de pessoas ali, eles viviam o quê? Isolados, afastados de um ambiente, afastados de uma comunidade, afastados até mesmo de um trabalho, de uma relação familiar. E segundo a lei, eles tinham que manter uma distância das outras pessoas. Estudos dizem que eles tinham que ficar 15 metros distante dos sãos.
Daqui lá no carro mais ou menos, Jesus passava, amém? E aqueles leprosos o quê? Viram Jesus, gritavam por Jesus, isolados de uma classe, contaminados por uma enfermidade, com certeza uma mente o quê? Desestruturada, uma mente abalada, um sentimento de recusa, um sentimento de negação, um sentimento onde eles não eram aceitos. Com certeza eles não escolheram ter lepra, eles foram contaminados, amém? Ninguém escolhe ficar doente, escolhe. Você escolhe a doença da mente, você escolhe ficar doente, né? Você vai pensando tanto no problema, e com a hora você se torna problema. Sim, mente é assim. Você trabalha tanto a sua mente para você se deprimir, e uma hora você se torna um depressivo. Então há situações que nós mesmos provocamos para nós mesmos. Mas a lepra não, a lepra era contagiosa. A pessoa às vezes pegava e só ficava sabendo quando ele punha o dedo às vezes no fogo e não sentia dor. Então Jesus passa ali nesse ambiente. Jesus passa ali num lugar onde havia pessoas que careciam, talvez, no mínimo de uma palavra. Pelo menos de uma voz de esperança. Não é diferente de mim, de você hoje. Quantas vezes eu e você carecemos de uma voz de esperança? Quantas vezes eu e você talvez carecemos de um carinho, né, de uma atenção? Criança gosta de você quando você dá o quê? Atenção para ela, não é assim? Quando você sorri para ela, quando você dá um presente para ela, quando você brinca com ela, quando você envolve ela. Eu dou no meu consultório uns balãozinhos, né? Tem menino que às vezes passa 3 anos sem ir lá no meu consultório. Ele passa a porta para dentro, ele não fala bom dia, boa tarde, nem boa noite, né? Nem doutor. Ele fala assim: titi, quero um balão. A primeira coisa, o que é um balão? O que é algo na minha vida ou na sua vida? O que é um balão para uma criança que talvez tenha lá na casa dela, sabe, um quarto cheio de presentes muito mais envolventes? Fala assim comigo, atenção. Irmão, Jesus passou por ali. E aqueles leprosos, eles queriam a atenção de Jesus. Mas Jesus é tão perfeito, tão lindo, que a palavra fala assim, né? No 13 fala assim, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Aí no 14 diz assim, olha, ao vê-los, ou seja, Jesus só viu eles. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus orou. Jesus chamou eles ali para colocar a mão sobre a cabeça deles. Jesus declarou cura sobre eles. Jesus falou assim: olha, eu vou curar vocês, tá bom? Na hora certa, daqui a um certo tempo, eu vou curar vocês. Jesus fez isso? Jesus simplesmente fez o quê? Disse para eles: vai mostrar-se ao sacerdote. Por quê? Irmão, porque lá em Levítico, quem era leproso, a lei dizia: se você é leproso e foi curado, você precisa se apresentar para o sacerdote. Está lá em Levítico 14, depois você lê lá. Você vai lá, você está curado. Então, se você foi curado de lepra, você vai lá, se apresenta ao sacerdote, ele vai te examinar,
Ele vai olhar para você e vai declarar se você está ou não curado. Então, lei. Jesus era a plena graça diante daqueles leprosos, assim ou não? Porém, mesmo sendo a graça diante daqueles leprosos, Jesus não deixou de cumprir o quê? A lei. O que isso nos remete? Isso nos remete ao testemunho. Porque Jesus era a graça, mas ele era testemunho também da lei, para não deixar de cumprir aquilo que Moisés disse. Então Jesus chega naqueles leprosos e Jesus não dá para eles talvez nenhuma palavra de esperança para eles serem o quê? Curados. Mas Jesus diz para eles: vai, mostra-se a um sacerdote. Fala assim comigo: missão impossível. Fala aí comigo: missão impossível. Você já assistiu esse filme? Já? E o que acontece no final? Tudo dá certo. Ué, então não era o quê? Impossível, não é? Ué, tudo deu certo, ué. Não é assim? Meu irmão, você está num ambiente onde você não poderia chegar perto de ninguém, porque você está contaminado e você contagia outras pessoas. Você tinha que ficar distante, 15 metros distante daquele que era são. De repente chega Jesus e fala para você assim, ó: sai da onde que você está, leproso, né? E vai ter com o sacerdote. Vai para onde? Vai para o meio da onde? Da comunidade, vai para o meio das pessoas. Vai para o meio da religião. Meu irmão, Jesus passou para aqueles leprosos uma missão o quê? Impossível. Pessoas que com certeza tinham a mente abatida, depressiva, triste. Chega um homem, chega a esperança, chega a graça diante deles. E Jesus simplesmente fala: vai ter com o sacerdote. Fé. Eu tenho uma palavra. Jesus lançou uma palavra. Eu preciso ou não acreditar nessa palavra. Eu preciso definir o que eu quero com essa palavra. Segundo a lei de Levítico, que está lá escrito, primeiro eu tinha que ser curado, para depois eu ir ter com o sacerdote. Eu não podia chegar diante do sacerdote enfermo. Eu só ia lá para ele conferir se eu fui ou não curado. Era lei. Então eu não poderia sair da onde eu estava, de uma classe isolada, doente, cuidando de doente, sair dali e ir lá no sacerdote se eu não tivesse certeza que eu estava o quê? Curado. Missão impossível. Irmão, é impossível você sair de um lugar e ir para outro se você não tem certeza que você está o quê? Ciente daquilo que você vai fazer. Você pega o seu carro e vai daqui em Goiânia e sai daqui de Morrinhos com o seu tanque na reserva, sabendo que não tem nenhum posto para você abastecer? Você faz isso? Não, por quê? Vai ser impossível chegar em Goiânia, não vai chegar, não é verdade? Irmão, Jesus passa para aqueles leprosos uma palavra. Jesus quer provocar em mim e você, meus irmãos, algo chamado fé. Jesus quer provocar em mim e você, se nós temos a capacidade de acreditar na graça dEle. Jesus quer mostrar para mim e para você se nós temos a coragem ou a fé para dar um passo segundo a palavra dEle. Irmão, eu li esse texto e eu fiquei pensando: Senhor, como? É lógico que Jesus tem hora que fazia as coisas, não é? Talvez até quase sem a pessoa pedir, não é isso? Jesus encontra
um velório, não é isso? E aí vê a mãe do menino chorando. A mãe do menino não falou para Jesus curar o menino, falou? Não, Jesus chegou lá e curou. Aliás, curou não, né? Ressuscitou. É isso? Ninguém pediu. Jesus, comovido pelo desespero da mãe, toca no esquife daquele morto e ele o quê? Revive. Então há situações, meus irmãos, que Jesus toca e ele transforma. Eu não preciso esperar uma palavra. Agora, há situações que eu tenho que caminhar sobre a palavra. Eu não sei o dia que vai acontecer na minha vida. Eu não sei quando Jesus vai me curar. Eu não sei quando Jesus vai resgatar a minha família. Eu não sei quando Jesus vai me prosperar financeiramente para eu não ter mais dívida, não ter compromissos que eu não queria. Mas eu preciso caminhar o quê? Sobre a palavra. Meu irmão, há situações que o caminho é curto, sim ou não? Há situações que você tem preparo para andar 50 quilômetros e o seu caminho é só 5. Você vai, de boa, nem cansa. Mas há situações, meus irmãos, que o caminho é o quê? Longo. Que as nossas forças vão se esgotando. Sabe que o cansaço físico, ele vai nos tomando. E quando você vai cansando fisicamente, a sua mente começa a perceber que o seu corpo cansou. E aí você precisa de o quê? Você precisa de um reforço. Você precisa de um upgrade, é isso ou não? O professor aqui que ensina para nós. Você precisa de alguma coisa para te dar o quê? Uma alavancada. Aí ficou fácil agora, não ficou? Agora ficou brasileiro. Português goiano. Meu irmão, e quando a nossa mente vai cansando, e quando a nossa mente vai achando que o nosso corpo está cansado, e cada vez mais que a nossa mente declara cansaço, mais você se cansa e mais fácil você desistir. Então há caminhos longos que nós desistimos, talvez, não é porque nós cansamos de fato, é porque nós não perseveramos para alcançar o final do caminho. E há algumas situações, meus irmãos, que Jesus está esperando nós alcançarmos o final do caminho. Agora, não é fácil perseverar diante da dificuldade, não é fácil perseverar diante de um problema. Jesus, ele simplesmente lançou uma palavra para aqueles leprosos. Jesus somente falou para eles: vai. Meu irmão, quando a graça te diz vai, vai. Meu irmão, quando a graça diante de você diz assim: meu filho, vai. Meu irmão, vai. Você vai levar alguns tropeços, alguns arranhões. Talvez você vai ter que se dispor de alguns bens materiais. Talvez você vai ter que ver algumas pessoas ficarem para trás. Mas Jesus está dizendo: vai. Sabe onde nós fraquejamos? Quando nós olhamos para trás. Nós fraquejamos quando nós olhamos para alguma coisa que era boa e eu perdi. E eu fico lamentando as minhas perdas. Quando eu preciso caminhar, atravessar um monte, e eu vejo aquele monte, e eu só penso no monte, eu só penso na dificuldade, e esqueço do Jesus que eu sirvo, do Jesus que me ama. Que diz para mim e para você: se você tiver fé como um grão de mostarda, e disser para esse monte: sai daqui, ele sairá. E nós esquecemos que nós temos um Deus que diz que é o nosso socorro, bem presente, no dia das nossas o quê? Angústias, tribulações. O mais difícil, meu irmão, é você olhar para uma enfermidade, olhar para um problema
e você só vê esse problema. É você sentir falta de ar, passou por uma enfermidade, a falta de ar está presente, você quer que ela vá embora, mas ela não vai embora agora, ela vai embora daqui a um certo tempo. Salmo 145, 14, eu só vou ler para você, diz assim: o Senhor sustém os que vacilam e apruma os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Há um tempo, irmão, há um tempo do Senhor nos alimentar. O Senhor já fez tudo, já deixou tudo pronto, mas há um tempo onde eu preciso caminhar, perseverar, permanecer para receber o alimento. Sabe, a palavra diz para mim e para você que Jesus falou para eles: vai, mostra-se ao sacerdote, vai lá. 10 leprosos. Foram os 10, não foram? Os 10 foram. Eles foram. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, então todos foram, indo eles, foram o quê? Purificados. Irmão, se Jesus disser vai. Mas para mim eu preciso ir sobre a palavra. O problema é que na maioria das vezes nós vamos na nossa intuição, nós vamos na nossa vontade, nós vamos no nosso desejo e esquecemos de ir sobre a palavra. E às vezes até nós vamos sobre a palavra. Jesus disse vai, e você vai. Só que de repente você olha para o impossível. Ou seja, você olha para a sua lepra, você olha para a sua dificuldade, para o seu problema. O leproso poderia ir, mas ele tinha que ir quando ele estivesse o quê? Curado. E Jesus disse para eles: vai, e eles foram. Só que eles foram por um caminho impossível. Mas no meio desse caminho, meu irmão, o que aconteceu? Foram curados. Por quê? Porque eles caminharam sobre uma palavra, porque eles acreditaram que Jesus faria alguma coisa. Jesus sempre faz alguma coisa. E Ele faz durante a nossa caminhada. Deus faz durante o período que eu espero nele. Deus faz quando eu dou um passo. Jesus falou: vai, nós precisamos ir. Irmão, quando Jesus falar para você vai, não olhe para as suas feridas. Não olhe para aquilo que é impossível, não olhe para o obstáculo que vai estar lá na frente. Ele está lá, Ele é real. Mas confie que o Senhor fará alguma coisa. Ele sempre faz alguma coisa. Agora, talvez Ele não fará aquilo que eu espero. E na maioria das vezes Ele não vai fazer aquilo que nós esperamos. Ele vai falar aquilo que Ele já declarou. Eu escutei uma frase de um pastor esses dias que ele fala assim: nós somos curados quando eu não olho mais para a minha ferida. Quando eu não olho mais para o meu problema, eu supero esse problema. Meu irmão, não sei o tempo. Eu não sei o tamanho do seu problema. Eu não sei quantos problemas você tem, eu sei dos meus. E sei do problema de alguns aqui, amém? Mas eu libero uma palavra: vai. Irmão, vai. Jesus está dizendo para mim e para você: vai.
Você agora está aí enfermo, você agora está aí leproso, mas estou dizendo, vai mostrar-se ao sacerdote, vai mostrar-se para aquele que pode te dar o aval que você está curado. Meu irmão, o sacerdote, ele lavrava o termo da cura. Jesus é o sumo sacerdote, ele já nos deu o termo da cura. Ele já disse para mim e para você, olha, eu tomo sobre mim as suas enfermidades, as suas dores eu tomo para mim. Mas pastor, tem leão lá na caverna. Meu irmão, Jesus vai fechar a boca do leão. Não, pastor, mas tem muito fogo na fornalha. Não é assim? E agora, pastor, além de ter fogo na fornalha, o meu inimigo aqueceu 7 vezes mais essa fornalha. Jesus está dizendo, vai. Lá tem fogo, mas você não vai ser queimado. Vai. Eu declarei uma palavra, mas eu preciso ir. Davi foi, não foi? Lá tinha gigante, lá tinha quem afrontava, lá tinha aquele que matava todo mundo. Mas Davi foi. Tinha gigante, mas Davi foi sobre uma palavra. Irmão, nós temos uma palavra. Nós temos esse Deus aqui, olha, que sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. E que no seu devido tempo vai nos dar um alimento. Sabe, se um leproso voltou e agradeceu Jesus, sabe, eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero dizer para você nessa noite, vai. Sabe, é um desafio para mim e para você nos dias de hoje. É um desafio para mim e para você, meus irmãos, caminhar sabendo que existe algum obstáculo que vai me pegar. Daniel caiu na cova dos leões, não caiu? Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha. Jesus caiu na cruz. Pedro estava dentro da prisão. Paulo estava dentro do navio naufragando. Mais uma vez eu vou dizer, Jesus não tem compromisso com suas coisas, tem compromisso com a sua vida. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Eu te amo, não é assim? Com fogo é meu coração, não é assim? Irmão, se não for pelo amor dele, não será por outra coisa. Irmão, se eu não caminhar pelo amor em Cristo, eu não vou caminhar pelas coisas. Sabe, quando você estiver passando pelo seu problema, aprenda que Ele é santo. Meu irmão, quando você estiver naquela situação que você não sabe para onde seguir, declare: o Senhor é o meu socorro. Meu irmão, quando a situação está diante de você que não tem mais cura, declare que Ele tem fogo. Eu navegarei. Eu vou cantar, é melhor que a Nájila agora, amém? Fique de pé nessa noite, vamos adorar o Senhor. Sabe, eu sei que existe problema aí, meu irmão. E eu sei que talvez existe mais de um problema.
Deus na sua vida, é Ele que te resgatou, é Ele que te escolheu. É Ele quem nos compreende. Sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida. Levante sua voz, cante isso para Ele. Me compreender. Se declare a Ele. Sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito. Desce mesmo como fogo. Vem sobre nós, Espírito Santo. vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, Declare isso, declare isso. e desce como fogo. É Ele o nosso Consolador. Vem como em Pentecoste Ah, Jesus. e enche-me de Ah, novo. Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Irmão, o Senhor realmente tem o Espírito Santo Consolador para mim e para você. Haverá momentos que para nós parece impossível, mas como diz a palavra, o Senhor é o Deus do impossível. E se Ele te lançou uma palavra, creia nessa palavra e vai. Porque no meio do seu caminho Ele vai te dar cura, Ele vai te dar direção, Ele vai resolver o seu problema. Mas não deixe de ir, vá pelo caminho. Vai ter com o sumo sacerdote que é Ele. Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor. Meu Pai, sabemos que nós temos uma palavra. Meu Pai, nós sabemos que existem situações em nossa vida que somente o Senhor é capaz de resolvê-las. Por isso, nessa noite, Pai, nós oramos sobre essa palavra. Meu Pai, que nossos olhos possam estar desgarrados, livres da peste, do problema, da tribulação, daquilo que tem nos afetado. Que nós possamos olhar para o Senhor, ó Deus, e caminhar sobre a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, libera agora, Pai, situações aqui que estão presas, amarradas. Meu Pai, situações que precisam ser resolvidas. Meu Pai, filhos e filhas do Senhor que têm caminhado debaixo de uma palavra e que estão desejosos, ó Pai, de ver a vitória, de ver, ó Pai, algo resolvido. Nessa noite nós oramos, Senhor, nos tira da prisão, assim como o Senhor fez com Pedro quando a igreja orava, Pai. Pedro saiu da prisão porque ali havia uma oração, porque ali havia uma palavra, porque ali havia princípios do Senhor estabelecidos. Pai, em nome de Jesus, nos libera agora, Jesus. Meu Pai, nos tira, Senhor, disso que nós temos passado. Meu Pai, do sofrimento da alma, da prisão da mente, situações, ó Pai, materiais que não foram resolvidas ainda. Resolve agora, Jesus. Nós possamos caminhar debaixo da Tua palavra. Quando disser vai, nós podemos ir. Em nome de Jesus nós oramos essa noite. Espírito Santo, vem. O Senhor é o nosso Consolador. O Senhor é aquele que nos ouve. Então vem, Espírito Santo, sobre nós. Faz morada em nós, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Declare isso, eu navegarei. Mais uma vez, nós vamos encerrar com essa canção, amém? Ele é aquele que te compreendeu.
Ele é aquele que não pede para mim e para você explicação, como diz a canção. Não é assim? Eu navegarei, não é? Eu Declare isso. navegarei Sabe, declare isso para Ele. no oceano do Espírito. Fale com o Senhor com intimidade, como você fala a um filho. E ali adorarei Sabe, o Senhor está limpando corações aqui nessa noite. ao Deus Corações feridos, corações fechados. Sara agora, Espírito eu Santo. navegarei Sara agora, Espírito Santo. no oceano do Espírito. Limpa os pulmões agora, Espírito Santo. E ali Restaura a saúde, restaura o preparo. Restaura nossa mente cativa ao Senhor. meu amor. Espírito, Espírito, desce agora como fogo. Vem, nos sara, nos limpa, nos restaura. Vem mesmo, Espírito Santo. Aleluia. Só sua voz, eu quero ouvir sua voz. Não distrair, cante. Desce. Deixa ele descer, deixa ele fazer morada dentro de você. Deixa ele resgatar a sua vida. Deixa ele trazer aquilo que é original dele sobre você. Aleluia. Aleluia. Sabe, glorifique o nome dele. Sabe, exalte a ele, adore a ele. Diante do seu problema, levante palavras de adoração ao seu Senhor. Porque ele vai te ouvir e ele vai te trazer livramento. Ele vai te libertar dos dias cativos. Ele vai resgatar a sua família, os seus filhos. Meu irmão, o tempo de Deus está pronto. Continue, porque no tempo dele Ele vai dar socorro. Não desista. Não olhe para a situação política. Não olhe para as enfermidades. Não olhe para as coisas que estão indo conforme o seu inimigo deseja. Olhe para o seu Consolador. Olhe para aquele que é o autor e consumador da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nos enche de novo, Senhor. Nos enche de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, dê uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica o nome dele. Faz alguma coisa. Em nome de Jesus.